Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai finalizar o volume 2. Então, o teu livro didático lá do segundo bimestre, a gente finaliza hoje com a unidade 4, que trata da ondulatória. E daí lá no teu livro didático, ele traz esse exemplo para iniciar essa unidade. Então, gente, ele fala lá assim: imagine uma situação de você jogar um objeto na água, tá? E esse objeto que você joga na água, ele vai criar pulsos, ou seja, ele vai fazer com que aconteçam movimentos para cima e para baixo na água, movimentos verticais. Porém, também vai fazer com que aconteçam movimentos circulares. Então, imagine lá que tem uma folha nessa água e daí esses pulsos vão alcançar essa folha, tá? E aí, gente, o que acontece? Tem lá um sentido de propagação, mas essa propagação não vai fazer com que a folha vá para frente ou vá para trás, né? Ela só fica subindo e descendo, tá? Então, com base nessa situação, a gente pode dar o conceito de ondas, né? Então, olha lá, com base nesse exemplo, a gente pode definir o que é uma onda. É algo que se movimenta pelo espaço e transmite energia, ou seja, ela vai propagar a energia, mas não vai transmitir matéria, ou seja, ela não vai carregar lá a folha, tá? Então, se você jogar lá um objeto na água, essa folha vai sentir, né, o alcance lá, a propagação da onda, de você ter jogado lá o objeto, mas essa folha não vai mudar de lugar, tá? Então ela diz lá que transmitir energia, porém não vai transportar lá qualquer partícula do meio, ou seja, não transporta matéria. Então tem um exemplo aqui, imagine que tem lá uma boia, né, no mar. Acontece lá a onda de propagação, então faz lá a propagação, porém a boia só faz o sentido lá de cima para baixo, né? Ela não vai nem para a direita nem para a esquerda, beleza? E aí, com relação a isso, a gente pode classificar as ondas quanto à natureza delas, tá? Então a gente pode dizer que as ondas ou são mecânicas ou são eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio para poder se propagar, tá? Então elas vão precisar lá ou de um líquido, ou de um sólido, né? Ou do ar, ou de um ambiente que tenha gás para poder se propagar, tá? Mas elas não se propagam no vácuo. E um exemplo é a onda sonora. Por outro lado, as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de nenhum meio para poder se propagar, tá? Então não precisa líquido, não precisa sólido, não precisa nada disso para poder se propagar, ou seja, elas se propagam no vácuo, tá? Um exemplo disso são as ondas luminosas, né? A luz. E aí, com relação à direção da vibração, então, imagine lá que você tem uma mola, né? E essa mola está presa lá numa parede. Então, o que acontece? Se você movimentar essa mola, então ela vai, a direção lá da vibração vai ser perpendicular à direção da propagação das ondas. Então, vai formar lá 90 graus com a direção de propagação da onda, tá? Então, a gente diz que essas ondas são transversais. Ondas que oscilam perpendicularmente à direção da propagação. E, no caso, as ondas luminosas são transversais. E as ondas longitudinais são aquelas que se propagam na mesma direção, tá? Da vibração. Então, por exemplo, se você pegar a mola e puxar ou empurrar, né, comprimir ou esticar, a propagação ali da onda vai ser na mesma direção, tá? Então, um exemplo são as ondas sonoras. Então, transversais, perpendicularmente à direção, e longitudinais na mesma direção. E aí a classificação quanto à direção da propagação, tá? Elas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Então, o que é unidimensional? Por exemplo, aqui, o que está acontecendo? Ela só está numa única direção.
gente diz que ela é unidimensional. Quando ela se propaga numa superfície, então no caso aqui a água, a gente diz que ela é bidimensional, tá? Então tem uma superfície ali para ela se propagar. E as tridimensionais, em qualquer direção aí, elas são propagadas, tá? Então, esses 3 tipos de classificação. E aí na live a gente falou sobre os elementos da onda, né, também. Então lembrando lá que as partes mais altas ali são as cristas, tá? E as partes mais baixas são os vales. E aí a gente falou também que essa medida aqui, né, entre a metade lá até, por exemplo, uma crista ou uma metade e até um vale, chama-se de amplitude da onda. A gente também falou que, por exemplo, entre uma crista e outra, essa distância aqui é chamada de comprimento de onda. Ela é representada pela letra grega lambda. E aí também, entre um vale e outro, também é chamado de comprimento de onda. Tá? Então, são elementos da onda que a gente comentou nas lives, que são bem importantes. Tá? E aí, nas propriedades das ondas, né, o que a gente pode falar? Por exemplo, a gente pode falar de frequência. Então, o que é frequência? É o número de repetições lá, de oscilações num determinado tempo. Tá? A frequência a gente representa lá pela letra F. A gente fala do sistema internacional ali. Então, o número de repetições de oscilações em determinado período de tempo. Período, representado pela letra T maiúscula, é o quê? É o tempo que a onda demora para determinado número de repetições lá de oscilações. E aí a gente tem que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período, tá? Um inverso do outro. E aí a gente não pode esquecer também de falar da velocidade, né? As ondas, elas têm determinada velocidade lá para se deslocar. Então a velocidade lá a gente calcula o deslocamento dividido pelo tempo, né? Pelo intervalo de tempo. O deslocamento em função do tempo lá. E aí a gente pode substituir esse deslocamento pelo comprimento de onda em relação ao período, né? Que é o tempo lá. E a gente usa essa fórmula aqui, essa equação matemática com relação à velocidade, que é o quê? É lambda, né? Então é o comprimento de onda multiplicado pela frequência. Tá? Então essa é a equação primordial aí com relação à velocidade das ondas. Então a gente tem ali, novamente, né, mostrando o lambda aqui, que é o comprimento de onda, então entre um vale e outro vale. Poderia ser entre uma crista e outra crista. Tá? A amplitude, então, entre a metade ali e uma crista. Mas também poderia ser lá entre a metade e um vale. Tá? Aí a direção da vibração, né, e a direção da propagação. Tá? Então, lembrando lá que a gente falou lá no começo, ó, se a direção da vibração é nesse sentido e a direção de propagação é aqui, a gente diz que a onda é transversal ou longitudinal? Então, o que é? É transversal, né? Então, a gente diz que a direção da vibração é perpendicular à direção de propagação. Então, ela é transversal, tá? E aí, um resumão com relação ao sistema internacional. O período, então o símbolo do período é a letra T maiúscula. A gente diz que é o tempo para uma oscilação completa e o tempo a gente sempre vai representar em segundos no sistema internacional. E a fórmula para calcular o período é o intervalo de tempo dividido pelo número de oscilações dessa onda. A frequência, a gente utiliza lá a letra F minúscula. O que é a frequência? O número de oscilações num determinado lá intervalo de tempo. E aí a gente usa como unidade no sistema internacional Hertz. A fórmula da frequência é o número de oscilações dividido pelo intervalo de tempo lá dessas oscilações. A velocidade, a letra V minúscula. Então a velocidade sempre vai ser a distância percorrida dividido lá pelo intervalo de tempo, né? E aí
gente usa o metro por segundo. A gente usa o sistema internacional metros por segundo, a unidade de velocidade. E a velocidade, então, com relação às ondas, é o comprimento de onda, que é o lambda, multiplicado pela frequência, ou o comprimento de onda dividido pelo período. E aí vamos falar um pouquinho de ondas sonoras, né? Falando de acústica, no livro didático de vocês está falando, por exemplo, com relação à voz, né? Se a gente for pensar como vocês conseguem ouvir a minha voz, é porque está acontecendo lá uma vibração nas pregas vocais, né? E aí, essa vibração vai fazer com que se propaguem essas ondas no ar. Então, vocês conseguem ouvir a minha voz por causa da propagação das ondas sonoras aí no ar, tá? Então, lembrando lá que o som é uma onda longitudinal lá que se propaga devido às vibrações no ar. E aí tem esses elementos aqui nas ondas sonoras, né? Que são a compressão e a rarefação. Então, é uma maneira de representar aí como acontece a vibração no ar. Aqui também tem a situação, então a gente consegue ouvir lá, por exemplo, um pedaço de madeira, né, fazendo um barulho ali, porque tem essas ondas sonoras, então essa vibração no ar a gente consegue ouvir, tá? Então a representação aí na onda mesmo, né, os elementos da onda que a gente viu antes. Então como que a gente desenha uma onda, né, dessa forma. E aí a gente tem lá o momento lá da compressão é na crista, né, e da descompressão é no vale. Tá? E aí a gente vai ter que falar um pouquinho sobre as propriedades, né, das ondas sonoras. A gente fala que essas propriedades elas são qualidades fisiológicas do som. E a gente trata dessa forma fisiológica, por quê? Porque vai depender da forma com que cada um ouve esses sons, então a forma com que ocorre a audição, né, nas pessoas, como que o cérebro vai interpretar esses sons, tá? Então vai depender de pessoa para pessoa, mas basicamente então a gente trabalha alguns conceitos aí, e o primeiro conceito é a altura, tá? Então a altura está relacionada lá, não está relacionada com falar alto e falar baixo, por exemplo, tá? A altura está relacionada com falar um som que é grave e um som que é agudo. Então esse é o conceito de altura. E aí a gente pode relacionar com a frequência. Então observem aqui, ó, o que está acontecendo com a frequência dessa onda. A frequência é baixa. Então, se a frequência é baixa, o som é grave. Por outro lado, aqui, ó, a frequência é alta. Então, se a frequência é alta, a frequência de oscilação, né, é alta, o som é agudo, tá? Se a gente só observar a imagem, então, o que a gente vai perceber? Que quanto maior o comprimento de onda, então, o que a gente falou lá que é o comprimento de onda? É entre uma crista e outra ou entre um vale e outro? Vamos pegar o vale. Observe aqui, ó, desse vale até esse outro, que é um comprimento de onda. Observem aqui essa distância. Agora vamos pegar aqui embaixo, desse vale até outro, bem menor, né? Então, olha só, quando é menor o comprimento de onda, o som é agudo. Quando é maior o comprimento de onda, o som é grave. E aí a gente fala também de intensidade sonora, né? Então a intensidade sonora a gente vai dizer se um som é forte ou se o som é fraco. E aí a gente tem como observar olhando o elemento da onda amplitude. Então eu falei para vocês que a amplitude é aquela distância, né, entre a metade lá da oscilação e a crista, ou a metade e o vale. Então observem aqui, vamos pegar essa primeira aqui, ó. Observem essa amplitude aqui e comparem com essa aqui. Então essa segunda amplitude aqui é maior do que a primeira, né?
Então, baixa amplitude, som fraco. Grande amplitude, ou maior, né, do que a primeira, som forte, tá? Comparando essas duas. Então, o som forte é um som com alta intensidade. E para ser produzido, um som forte requer alto-falantes de alta potência. E com relação ao timbre, o timbre a gente consegue identificar os sons, os instrumentos, né? E daí, para representar o timbre, é a forma como as ondas são desenhadas, né? O formato das ondas é que vai representar o timbre, tá? Então, as diferenças entre os sons podem ser representadas pelo formato das ondas de cada fonte sonora. Então, a gente percebe, por exemplo, que a onda sonora de um violino tem esse formato e de um piano tem esse outro formato aqui, tá? Então, a gente consegue identificar lá qual é o instrumento pelos formatos das ondas sonoras. Então, de uma maneira geral aí, né, as propriedades do som, né, as qualidades fisiológicas do som. Então, a frequência sonora ou é grave ou é aguda, né? Então, grave é uma baixa frequência, som baixo. Agudo, uma alta frequência, som alto. A intensidade sonora, então o som ou é fraco ou é forte. Então, se o som é fraco, baixa intensidade, pequena amplitude. Som forte, alta intensidade, grande amplitude. Com relação ao timbre, ele diferencia ondas com a mesma frequência e a mesma intensidade sonora, porém, o formato da onda que vai ser diferente, tá? E aí, algumas situações que acontecem com as ondas sonoras, uma situação é a reflexão do som. Então, por exemplo, lá, se você fala lá perto de algum local que tem um anteparo, que tem um objeto, você vai identificar se o som que você emitiu ele vai ser refletido para você ou não, né? Então, como que acontece isso? Então, a reflexão do som ele vai acontecer se o objeto lá, se esse anteparo tiver a 17 metros de distância de você ou mais, tá? Então, para ele poder ser refletido e você conseguir ouvir, tá? É isso que acontece. Então, assim, porque se ele tiver uma distância menor, a gente não consegue ouvir, tá? Então, tem que estar lá a 17 metros ou mais para a gente poder ouvir. E aí a gente identifica esse fenômeno como eco, né? Então, o eco é quando você emite lá uma determinada onda sonora, né? Você emite onda sonora e essa onda ela é refletida e você consegue ouvir aí o som da tua voz, né? Como se você estivesse respondendo para você. Então, esse fenômeno é chamado de eco e é nessa determinada situação aqui, tá? Tem que estar lá a 17 metros de distância ou mais para que você consiga identificá-lo. E aí tem as situações de ecolocalização. Então, por exemplo, lá os morcegos, né? Eles conseguem emitir ondas sonoras que nós não conseguimos ouvir. E aí o tempo que demora dessa onda sonora chegar até o objeto, enfim, a presa, o obstáculo que esteja na frente dele, o tempo que demora para chegar lá e voltar, ele consegue se localizar e perceber, tá? A distância e tal. Então o tempo ele se localiza com relação a esse intervalo de tempo ali da onda chegar até o objeto e ser refletida. A mesma coisa acontece com os sonares, navios. Então, eles emitem lá as ondas, né? E daí o intervalo de tempo para a onda retornar, eles conseguem definir lá onde, por exemplo, se o barco é pesqueiro, né? Se existem cardumes ali próximo, ou se existe algum objeto submerso, ou até a topografia do local. Então, com relação à emissão dessas ondas, eles conseguem perceber essas situações, tá? E aí a gente tem um exemplo
as ondas utilizadas nos exames médicos. Então está representando aqui a ecografia, também chamada de ultrassonografia, né? Então o que usa? Um aparelho aqui chamado transdutor, que é colocado lá, que é um gel que é colocado sobre a barriga da pessoa, da paciente, e aí emite-se ondas, né? Essas ondas chegam até o obstáculo, né? No caso o bebê, e são refletidas, né? E aí essa reflexão é transformada em imagem e é observado no monitor, tá? Então aqui tem um exemplo da ecografia, do exame, né, da ecografia. Lembrando que atualmente tem de forma tridimensional também, então com maior, dá para ver melhor, né? Nariz, boca, enfim, a ecografia tridimensional é bem mais utilizada atualmente do que esse modelo aqui que tem no livro didático de vocês, mas também tem o outro, a tridimensional também, tá, no livro didático, só dá uma olhadinha lá. Se vocês quiserem, também dá para pesquisar como que acontece esse tipo de exame, tá, é bem bacana. E aí a reverberação, né, um outro processo, uma outra propriedade do som, que é assim, em determinado local, o que acontece? As pessoas estão em diferentes posições, num local que está fechado, e aí o som ele chega de diversas formas e em diferentes tempos, né, para essas pessoas. Então os sons lá chegam aos estudantes, provenientes diretamente do professor, ou após a reflexão aí no teto, né, ou até mesmo no piso, nas paredes, enfim, tá? Então distâncias diferentes e diferentes tempos também. Falando um pouquinho dos instrumentos musicais, então temos instrumentos de sopro, que produzem o som por meio de uma vibração de uma coluna de ar. Aí tem os instrumentos de corda, que produzem o som por meio da vibração das cordas. E daí os instrumentos de percussão, né, que podem ser lá o som no próprio corpo da pessoa ou vibração de membrana. Então os exemplos ali, né, sopro, corda e percussão. E aí vamos falar um pouquinho de luz, de ondas luminosas, né, fontes de luz. Existem as fontes de luz primárias e as fontes de luz secundárias, tá? Então, assim, as fontes de luz primárias são aquelas que produzem energia, né? Então, que emitem energia. Então, por exemplo, o Sol. O Sol é um corpo luminoso, né? Porque ele emite energia. Por exemplo, uma vela, né, acesa. E as fontes secundárias são aqueles objetos que são iluminados. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, a Lua. A Lua é um objeto, um corpo celeste que é iluminado, ele reflete a luz solar, né? Então, as fontes secundárias são todos aqueles objetos que refletem a luz, são os iluminados. E aí algumas propriedades da luz, por exemplo, os raios de luz, né, eles podem ser monocromáticos, então a gente tem aqui que os raios monocromáticos vermelho, verde e azul são chamados de primários e a partir deles são formados os demais raios, como o amarelo, que vem do vermelho e do verde, ou o branco, que vem do vermelho, do verde e do azul. Tá? E aí a gente tem os meios ópticos. Então, assim, a gente tem, por exemplo, os meios que são transparentes, ou seja, a luz consegue atravessar facilmente. A gente tem aqui os meios que são translúcidos, ou seja, a luz já tem uma certa dificuldade, né, para atravessar, e os meios que são opacos, onde a luz não consegue atravessar, a gente não consegue observar o que tem lá atrás. Né? E aí tem algumas propriedades com relação à propagação da luz. Então a luz ela é retilínea, a propagação da luz é retilínea, e aí a gente tem a câmara escura para
da propagação retilínea da luz. Então tem, por exemplo, aqui um objeto, está incidindo ali determinada luminosidade nesse objeto, e aí vocês conseguem perceber que a propagação da luz acontece de forma reta. Então por isso que a gente diz que a propagação é retilínea, tá? E aí essa luz propagada, né, ela passa por esse orifício e a imagem acaba sendo formada dentro da câmara escura de forma proporcional, né, ao objeto, porém invertida. Tá? Essa câmara escura ela foi bastante utilizada por artistas, justamente por dar essa imagem aqui proporcional do objeto real. Tá? E aí a gente tem também como exemplo lá da propagação retilínea da luz, assim, se a gente tiver lá a propagação da luz num anteparo, a gente pode perceber que é de forma reta. E aí vai acontecer lá a imagem, né, a formação da imagem proporcional também à original, tá? Então a propagação retilínea da luz possibilita a formação de sombras com dimensões proporcionais ao objeto, no caso aqui. Aqui então a gente tem, por exemplo, das sombras, né? Quando o objeto, no caso aqui, ele é opaco, né? Então a luz não consegue atravessar e daí a gente consegue perceber de forma da propagação retilínea que se formam as sombras aqui no chão por causa desse objeto que é o anteparo, no caso as pessoas aqui. Né? Então aqui também é o mesmo exemplo da propagação retilínea. Então o que vai acontecer? Ó, o objeto aqui, digamos que ele seja opaco, então vai acontecer lá uma formação de uma sombra, né? E ali está dizendo cone de sombra, porque a luz não consegue atravessar. Então a gente diz que essa propagação é retilínea porque ela não consegue daí atravessar, né, esse objeto. E aí, nessa situação aqui, o que acontece? O corpo é opaco também e forma lá a sombra, porém tem uma região de penumbra aqui. E essa região de penumbra ela forma quando a gente diz que o objeto é extenso. Esse conceito de objeto extenso tem a ver quando assim, a fonte que está propagando a luz, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho do que o objeto que é o anteparo, tá? Então, quando ele tem mais ou menos esse mesmo tamanho, a gente diz que são fontes extensas e daí forma essa região de penumbra, beleza? E daí uma forma, né, da gente lembrar desse conceito é com relação aos eclipses. Então, o que acontece aqui? Quando a Terra forma lá o anteparo, né, ocorre lá a formação da sombra aqui, a fonte luminosa é o Sol, né, então o Sol está emitindo lá as ondas luminosas, porém a Terra é o anteparo, e daí está formando uma sombra aqui, que é visível aonde? Ao observar a Lua, a gente vê a sombra da Terra lá na Lua, né? Então é o esquema lá do eclipse lunar. E a outra situação aqui, no eclipse solar, o que está acontecendo? A Lua é o anteparo, né? E aí a luminosidade lá do Sol, né, vai formando essa sombra aqui na Terra. E aí a gente tem o eclipse total quando a Lua fica totalmente na frente do Sol, né? Só que daí vocês vão me falar que assim, tem a área de penumbra aqui, mas e daí? Não é o mesmo tamanho, né? Como eu comentei nesse outro aqui. Porém, aí a distância, né, que vai fazer com que aconteça essa região de penumbra, tá, gente? E aí o eclipse vai ser parcial, tá? Então vai diminuir um pouco a luminosidade da Lua quando o eclipse é parcial, tá?
E aí, com relação também à propagação da luz, um princípio importante é o princípio da independência dos raios luminosos. Então, o que significa isso? Que os raios luminosos, quando eles são emitidos, você pode emitir lá em diferentes direções que um não vai interferir na direção do outro, eles não vão mudar de direção, tá? Então, cada um vai se propagar de forma independente. Então, em virtude da independência dos raios de luz, a gente tem o cruzamento dos raios sem o desvio ou a atenuação do seu brilho. Eles não vão ficar lá menos iluminados, né? Menos brilhantes, porque está incidindo um sobre o outro, tá? E outro princípio também é o princípio reversível da luz. Então, o que acontece lá? O exemplo é o espelho retrovisor, né? O motorista consegue visualizar lá o menino que está sentado lá atrás, no banco de trás do carro, e o menino também consegue observar lá o motorista através do espelho. Então, através desse efeito reversível, princípio reversível lá da luz. Então, observação ali, né? Então, quem está aqui no ponto A consegue observar quem está no ponto B no espelho e assim e vice-versa, né? E aí a gente tem algumas propriedades da luz, uma delas é a reflexão. E o que é a reflexão, né? A reflexão especular da luz é a reflexão da luz por uma superfície espelhada em uma única direção. Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem lá uma lei que diz que o ângulo aqui do raio incidente vai ser igual ao ângulo do raio refletido, tá? O ângulo que ele forma com a linha normal. Essa linha normal é uma linha que é perpendicular ao espelho, tá? Essa linha normal ela vai formar 90 graus com o espelho, que está aqui, e o ângulo aqui que essa linha normal forma com o raio que está incidindo no espelho, esse ângulo aqui vai ser igual ao ângulo que está sendo refletido pelo espelho, tá? Então, essa é uma lei que é bem importante. Aí a gente tem também como a gente consegue observar as cores, tem a ver também com o aquecimento, né, das superfícies. Então, por exemplo, se a gente tiver a incidência lá das luzes, né, lembrando que a luz branca, né, ela tem várias componentes lá, todas as cores. Então, se essa luz ela incide lá numa superfície que é branca, então essa superfície vai refletir todas as cores, tá? E se a luz branca lá, ela incidir numa superfície que tem a cor preta, essa superfície vai absorver todas as cores, tá? Então tem a ver, por exemplo, de usar roupas escuras, né, no verão. Então, se você usa roupas escuras no verão, que a incidência da luz solar é maior, essa superfície fica muito aquecida, né? Então, por isso que dizem para usar roupas claras no verão, para poder refletir a luz solar, tá? E aqui, por exemplo, uma superfície que tem a cor vermelha, a luz branca incide nessa superfície, a superfície absorve todas as outras cores e reflete a vermelha, por isso que a gente consegue observar lá, visualizar essa superfície com a cor vermelha, tá? Então, porque foi refletida somente a vermelha. Isso significa que, se aqui essa superfície fosse verde, o que ia acontecer? Ela ia absorver todas as outras cores e ia refletir somente a cor verde, beleza? A refração tem a ver com a velocidade da onda luminosa, né, da luz, quando ela muda de meios. Então, por exemplo, aqui o que está acontecendo? A mudança na velocidade de propagação da luz ao passar do ar para a água, dá a impressão de que a colher está quebrada. Então, essa velocidade aqui da propagação da luz do ar aqui em cima para a água aqui embaixo dá essa ideia aqui da colher quebrada. Tá? Eu comentei com vocês na live com relação, por exemplo,
quando a gente joga a moeda lá no fundo da piscina e vai pular para buscar a moeda, parece que está mais perto, né? Então tem essa diferença aí da velocidade da propagação, né? Você está no ar e daí você entra na água, então tem essa diferença, tá? É a refração, a propriedade da refração. Então tá ali, ó. A redução na velocidade de propagação faz com que o raio luminoso que incide com o ângulo I, tá aqui, né? Incide com o ângulo I, ele se aproxime da reta normal com o ângulo L. Então, o que vai acontecer lá? Está no meio A, que é o ar, no meio B vai estar com um ângulo diferente, porque está mudando de meio, então muda lá a velocidade de propagação, tá, gente? Então, mudando de meio também muda aquele ângulo lá que eu falei para vocês antes, que ele era igual, tá? Outra propriedade é a dispersão. Então, o que acontece aqui? A luz branca, quando ela entra em contato aqui com as gotículas de água, no caso, né, ela sofre uma decomposição nas cores do arco-íris. Tá? Então, aqui é um exemplo dessa dispersão, dessa decomposição. Então, isso também pode ser feito com algum objeto também que você incide lá a luz branca e você consegue ver as cores do arco-íris. Então, isso é a dispersão da luz, tá? Um exemplo então, aqui, ó, o volume de água e a altura das quedas produzem uma quantidade enorme de gotículas de água suspensas que são atravessadas pela luz do sol, causando a dispersão da luz branca e formando lindos arco-íris. Então, é uma forma de colocar aí todas as ondas eletromagnéticas, comparando essas ondas no espectro eletromagnético, tá, gente? Eu coloquei isso para vocês observarem essa pequena faixa aqui, que é a luz visível pelos olhos humanos, mas a gente sabe que tem radiação infravermelha, micro-ondas, ondas de rádio, enfim, né? E para cá, a radiação ultravioleta, os raios-x, os raios gama, e tem a ver, então, com a frequência dessas ondas, né? Então, aqui a frequência maior, tem a ver com o comprimento de onda, então aqui, ó, comprimento de onda maior. Então, é uma forma de comparar as ondas eletromagnéticas nesse espectro eletromagnético. Tá, gente? Eu vou encerrar aqui o segundo bimestre. Não se esqueçam de responder o formulário, aproveitar a semana de recesso e a gente volta com tudo no terceiro bimestre, tá? Beijão, fiquem bem.